Caraca, o Red Ah, Dead mata, mano. é o pernilongo que você falou. Rapaz, tem que deixar sempre porta fechada, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na gravação do primeiro episódio do Ledigo Podcast. Eu, Lucas, Paulo, e o tema de hoje vai ser justamente sobre o início, né? Sobre o início desse podcast. É um dia simbólico pra gente. E como que surgiu essa ideia? Fala um pouco. cara, foi muito da hora porque a nossa amiga, nossa grande e querida amiga Cris, inclusive dona desse símbolo que a gente vai dizer mais pra frente aqui com mais detalhes, ela nos convidou simples para um café. Poxa, tá livre hoje, tá livre, vamos fazer uma caminhada, vamos tomar um café depois? Bora. E aí, logo em sequência, ela faria a aula de natação dela. Bom, tá aí tudo bem, a gente fez a nossa caminhadinha conforme prometido, a nossa meta diária, né? Aliás, façam caminhadas, porque faz muito bem para a saúde, né? Com Bebam certeza. água também. E aí, fizemos, e aí o Lucas e eu, a gente ficou andando lá pelo parque, enquanto a nossa amiga fazia a aula de natação, depois de feita a caminhada, né? Cara, a gente começou a trocar uma ideia muito legal, muito legal. Aí a gente começou a entrar em assuntos aí que cada um tinha um sonho e esse sonho era muito similar. Quero que você fale Sim, sim. aquelas palavras que você iniciou. Qual que é o seu sonho? Qual que é o objetivo, o princípio? Por que que você queria fazer um podcast? Qual que era a sua ideia inicial? Sim, sim. Começou ali num café, né? Um bate-papo comum. E acaba que a gente leva, às vezes, a conversa para a questão de serviço, do dia a dia. E a conversa caminhou um pouco para a questão de projetos, né? E nessa questão de projetos, eu tenho há muito tempo coisas ligadas ao digital, né? Uhum. Gravação de vídeos, infoproduto. E nesse bate-papo solto, eu e o Paulo, a gente é, chegou no comentário sobre podcast. Aí ele falou que podcast é algo que ele sempre pensou em fazer. E numa coisa quase que como uma brincadeira, falava, vamos gravar um podcast? Eu falei, vamos sim. E a gente conversou desde então, né? Vamos pegar, vamos separar a sala, vamos montar um tema e fez as coisas assim como um marinheiro de primeira viagem, porque qual que foi um dos principais pontos discutidos? Eu falei sobre estar no digital e por que eu não estava ainda, né? Acho que a parte da base da nossa conversa foi nessa linha. Por que eu não estava ainda? Falar, são travas, são inseguranças, são questões terapêuticas, né? Então vamos fazer dessa. E o Paulo também com as questões dele, que ele pode falar um pouco melhor, mas vamos pegar essa ideia, esse café simples, essa ideia de podcast e vamos executar, vamos colocar para ação. Vamos marcar já vamos pegar uma data, já vamos fazer a gravação e aqui estamos. Estamos em A questão prova, de poucos dias, né, cara? questão de poucos dias, a prova Uns 10 dias, eu acho. de que a gente cumpriu o que a gente prometeu uns 10 dias atrás, né? É Exatamente, verdade. exatamente. E eu tenho essas minhas questões assim de trava, eu acho que para você quais os pontos assim, por que você não gravou, não tinha gravado o podcast ainda? Cara, sendo bem sincero, eu acho que desde criança, assim, meio que o meu sonho, meu trabalho perfeito, que eu gostaria que fosse, seria apresentador de televisão. Eu queria ter um programa de Que TV legal. que fosse meu, para eu entrevistar as pessoas, para eu fazer brincadeira, para eu fazer zoeira, um pouco de tudo. Eu queria que fosse realmente Uhum. meu, Ah. né? Domingão do Paulão. Isso ia ser incrível. Essa informação é nova, não sabia. É, esse daí é o emprego número um que eu gostaria muito de ter. E aí, a gente sabe que é muito difícil. O sonho não foi realizado. E como o YouTube foi cada vez crescendo, 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 eu via ali uma oportunidade de eu ter o meu programa da forma que eu queria,
conversando, fazendo brincadeira, fazendo do meu jeito, entrevistando pessoas. Então não era bem a necessidade de ter um podcast. Uhum. Era mais de realizar um sonho parcial do emprego número 1 que eu gostaria Aham. de ter realizado, né? Hoje eu trabalho com outra coisa. Ah, Minha legal. profissão é outra. Mas aí, então assim, eu acho que o podcast vai ser uma realização legal para mim. E outra, cara, a gente vai bater papo, a gente pode trazer outras pessoas para a gente entrevistar futuramente. A gente vai trocar uma ideia legal, a gente vai falar sobre muitos temas diferentes. E a gente vai fazer um projeto bem bacana aí para atrair bastante pessoas que vão conhecer a gente, que vão gostar da gente, e outras pessoas que vão odiar também serão muito bem-vindas. Faz parte, né? Faz Vai parte. ser sempre O um clube mix. o clube tem gente que gosta e tem gente que odeia. Todos Mas, serão muito bem-vindos. mas tenho certeza que vai ser algo em torno de 90% para gostar e 10% para não gostar. Ah, todos serão. Pode vir todo mundo. Então, Cabe todo mundo. estaremos preparados, né? Mas é interessante isso aí, parte do que você falou, você não tinha comentado ainda, né? Isso me leva um pouco a uma reflexão que eu já vi em algum vídeo, algum tempo atrás, sobre em que momento da vida que a gente deixa um pouco de lado os nossos hobbies, né? É algo assim que você fala que vem lá de trás como um sonho de, né, apresentar alguma coisa assim do tipo, e o passar dos anos, né, na nossa vida, às vezes a gente acaba trilhando um outro caminho, e aquele projeto ali que queimava, sabe, que é o que a gente chamava de sonho, ele vai ficando às vezes mais distante, às vezes acaba não sendo executado nunca, e às vezes pode ser que sim, talvez poucas pessoas consigam recuperar aquilo ali que pulsava no peito. E a reflexão desse vídeo que eu comentei é realmente sobre isso, né? Que momento que a gente parou? Que momento que a gente deixa de acreditar? Que momento que a gente entra na linha não, eu tenho que fazer aqui que numa outra linha, porque eu tenho que ter o salário e tal. Que momento, né? Legal que, né, além dessa reflexão, tá acontecendo aqui o projeto hoje, e assim como tudo que a gente inicia, a gente tem a expectativa de da coisa desenrolar, de ficar melhor, de crescer, né? Então, estamos mexendo aí com sonho antigo, com hobby, isso é legal. Nossa, Isso né? isso deixou mais animado ainda. Mais animado, isso é Com bom. certeza. Acho que todo mundo tem sonhos ali antigos, algo para se realizar, e é como você falou, né? A necessidade vai batendo na porta, e a gente sabe o quão difícil é realizar alguns sonhos específicos. Uhum. Então, a necessidade fala mais alto, né? A gente vê, poxa, esse caminho aqui é muito difícil, mas eu gostaria muito. Mas existem outras opções que seriam tão boas quanto. Uhum. Então, eu diria, cara, que a profissão que eu executo hoje, ela tá num top 3 ali. Tá no top 3. Então, é algo bastante confortável para mim. Eu gosto muito do que eu faço do que eu Certo. trabalho. Gosto muito de verdade. Inclusive, o propósito, trabalha com bastante raciocínio lógico, então eu gosto bastante. Mas, abrindo meu coração, o número 1, realmente, O top 1. o top 1, cara, seria se eu tivesse um programa de televisão, cara, onde eu pudesse pagar mico, botar a peruca na cabeça e dançar ali, igual dança gatinho, dança. Domingão do Paulão, Domingão legal. do Paulão, e entrevistar pessoas e fazer pegadinha e fazer programa de namoro. Cara, Que legal, seria né? muito legal. Então, assim, vai ser um projeto que você e eu a gente vai se dedicar bastante. Com Eu vejo que certeza. você são outras questões, né? Você Sim, comentou que sim. você vai para a linha que você gosta de passar, entregar conhecimento. Você Certo. estuda bastante sobre o que nós conversamos lá. Você gostaria de entregar bastante conteúdo na parte de desenvolvimento pessoal. Isso. Eu quero que você me fale mais sobre esse ponto-chave que você falou para mim. Ponto-chave. Uhum, certo. Cara, essa parte
desenvolvimento pessoal é até uma descoberta, de certa forma, né? Nessa trajetória que a gente tem com o passar dos anos e de estudos, eu fiz, a faculdade que eu fiz, ela é de outra linha, de exatas, e na época era a linha que me parecia o correto a seguir. E depois que eu formei, eu fui estudando algumas outras coisas, e de uns 2, 3 anos para cá que eu comecei a estudar mais a fundo questões de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, de foco, disciplina e todas as áreas que estão correlacionadas, sabe? Legal. E participando de alguns eventos também, como por exemplo, ano passado eu participei de 2 imersões de inteligência emocional. E aí eu fui descobrindo algo que parecia que eu já gostava. Eu lembro que lá em 2019 eu já estudava alguns conteúdos da área, mas nesses últimos anos eu fui descobrindo, falei, cara, eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito de tudo. É aquele estudo que eu faço assim com muito prazer. E falei, não, então beleza. Na vida estamos numa eterna descoberta, né? Com certeza. E tô me descobrindo nesse momento, falei, não, tem alguma coisa direcionando para essa área. Então vai ser alguma coisa nessa área. E faz muito tempo também que eu penso na questão de digital. Eu entendo que, independente da área que a pessoa estiver seguindo, o digital hoje é algo essencial para que a gente consiga ter escala, né, para a gente consiga atingir mais pessoas. Então, o digital é um meio, né, é um meio que vai ser usado para que eu possa colocar isso que me parece cada vez mais ser o meu propósito, que é trabalhar com essa parte toda de desenvolvimento pessoal. Então, Legal. descobrindo esse amor maior pelo tema nos últimos anos, estudando mais e entendendo que tá na hora de jogar isso na internet, né, de diferentes maneiras. Eu tô aí com um projeto de um infoproduto, por exemplo, que vai sair daqui a um tempinho, entendendo essa necessidade e até onde a gente fala, quando eu citei de travas, faz um tempo aí que eu planejo isso e não executo. E aonde ficou tão legal essa ideia do podcast, porque foi só um cafezinho e aqui a gente está executando. Faz parte do meu projeto como um todo. Legal, é o pontapé Entrar, inicial. o pontapé inicial, sabe? Isso aqui tá na internet. Então, vamos nessa linha. E em paralelo eu vou desenvolvendo ali as outras coisas, né? Uhum. Achei legal que você trouxe toda a sua base do podcast. Eu estou trazendo a minha base dos conteúdos que eu estudo e do porquê do digital, né? Um dos pontos que eu coloquei aqui para a gente comentar foi até esse contraste entre a gente e, né, nas conversas que a gente teve. Um dos pontos que eu lembro que a gente questionou foi: eu tenho bastante questão de ansiedade, né? E eu tenho também, parte das minhas travas são a questão de julgamento também. E naquele café a gente conversou sobre isso, né? E comentou sobre você ser uma pessoa assim mais desapegada, que não tem tanta questão assim com julgamento, com timidez, você faz as coisas do jeito que você quer, né? Me fala um pouquinho mais. Eu acho que é um dos pontos que a gente tem de contraste, que aqui a gente está falando de uma dupla, um podcast, né? E a dupla ela tem que se complementar, né? A gente tem ideias parecidas, mas a gente tem outros pontos que tem pontos que você se destaca, tem pontos que eu me destaque, e a gente vai se complementar num projeto. Mas me fala um pouquinho mais dessa questão de ser mais livre. Cara, eu acho legal do contraste é que um vai completar o outro. O que tá faltando num copo, né? Um copo vazio, um copo meio cheio, na hora que juntar os dois copos, o copo vai ficar completo. A peça que falta no seu quebra-cabeça está na outra pessoa. Exato. Então, foi muito bacana realmente aquele cafezinho que a gente partiu do convite da nossa amiga, né, que juntou a gente. E foi lá que a gente conseguiu bater papo e chegar onde nós estamos. E a gente realmente se deparou com um pouco do contraste, porque ele me falou de um pouco de timidez que ele tem, apesar que eu acho que ele comunica muito bem, fala muito bem, muito extrovertido.
E ele falou que ele se sente, às vezes, um pouco inseguro, um pouco tímido, né? E eu falei, cara, só vamos, velho. Só vamos. Já vamos ligar a câmera aí, vamos se organizar, vamos pegar o que a gente tem, vamos dar o nosso melhor. E, e realmente, eu não tenho timidez, Isso e eu eu acho não tenho incrível. vergonha, e realmente eu não tô nem aí. Porque, cara, só vive uma vez na vida, É verdade, não, você tá? tá. Cara, se a gente for parar pra pensar mesmo, uma coisa que eu penso, se eu for lá no shopping agora, o shopping tá lotado, certo? Se eu for de peruca, eu vou botar uma peruca cor-de-rosa e vou andar pelo shopping. Cara, na boa, as pessoas que vão passar por mim, elas podem até dar risada. Ah, nossa, um cara ali de peruca, né? Sim. Amanhã, ninguém tá lembrando de mim, É cara. verdade, é verdade. A pessoa dá risada naquele momento ali, depois, ó, dane-se. É, Tá todo mundo preocupado com o seu eu interior. Tá todo mundo preocupado. Poxa, eu estou, a pessoa no caso, né? Será que eu tô bem vestido? Será que meu cabelo tá penteado? Será que eu tô bem? aham, Será que eu tô mal? é verdade. A gente, algumas vezes, a gente acha engraçado uma atitude diferente do outro. Mas, cara, bem da verdade, o mundo não tá nem aí. É, E, cara, vamos ser quem realmente somos, sim. sem julgamentos. Quem quiser olhar pra mim, dar risada, poxa, Paulo isso, Paulo aquilo, cara, não ligo, não ligo. E isso com certeza pra mim é parte do impulso, sabe? Porque enquanto a gente esteve conversando sobre essa ideia do podcast, a gente colocou muito, principalmente pela sua parte, assim, esse ponto. Não, a gente tem que fazer. Não vamos preocupar com aonde vai chegar, o que vai ser falado. A gente vai colocar a mão na massa e É isso vamos mesmo, é fazer. isso mesmo. E é isso. E aqui estamos, né? Eu acho que se eu fosse subir no palco, cara, eu acho que nas primeiras vezes ia dar um pouco de ansiedade em mim. Aham. Porque eu ia pensar, nossa, eu tô realmente realizando, tipo, o sonho top 1 Aham. desde da minha infância. Então acho que as primeiras vezes ia me dar aquele friozinho na barriga. Mas você sabia, cara, que eu adoro sentir isso? Aham. Sabe essa ansiedade, que Aquela eu nunca tenho? adrenalina, Sabe sei. aquela adrenalina aquela timidez quando aquela pessoa assim, poxa, eu vou apresentar um trabalho, eu vou falar em público. Aham. Normalmente as pessoas têm essa falta de ar É aqui, que essa ansiedade, né? borboletas no estômago. Eu gosto de sentir isso, sabia? Olha só, Cara, pessoas que não sofrem com ansiedade, onde vivem, o que comem. e eu fico às vezes até procurando situações para eu conseguir sentir isso. Uhum. Olha só, que doideira. E aí eu sinto muito pouco isso, Uhum. porque conversar com as pessoas, gravar aqui agora, eu tô super confortável. Sim, certo. Mas eu acho que Toma um pouquinho de ansiedade. vamos dividir isso daí. Vamos Ó, dividir. o Lucas ele organizou algumas perguntas, algumas ideias, alguns roteiros que a gente vai seguir para uma breve apresentação, né? Como surgiu, a gente já falou um pouco sobre o nosso contraste. Antes dele entrar ali no nosso roteiro que nós fizemos, gostaria de falar um pouco dessa girafinha que a gente falou no início. Girafinha Cris? É a nossa grande e querida amiga que uniu o Lucas e eu naquele bate-papo. Ela é dona dessa girafa. E ela não pôde estar aqui conosco nessa gravação desse piloto, desse primeiro Uhum. episódio. E ela, com muito carinho, cara, com muita fofura, ela falou assim: ó, seguinte, eu estou emprestando para vocês, vocês coloquem lá no cenário. E essa girafinha, ela estará representando a minha presença nesse primeiro momento. Então, isso tem um significado muito importante para a Sim. gente, porque é o nosso apoio. De certa forma, o Lucas e eu, a gente uniu duas pessoas que estavam com a ideia de fazer o podcast, certo? Cara, ter outras pessoas nos apoiando, isso fortalece o nosso projeto. Sim, com certeza. Então, assim, cada vez mais que outras pessoas que assistirem a gente e de coração aberto gostar do nosso trabalho, do nosso bate-papo, a gente poder contribuir com algo positivo para vocês, seja falando besteira, dando risada, seja vocês trabalhando e escutando o podcast, cara, será muito bom e a gente vai gostar bastante da positividade. Sim, é E da legal. negatividade,
negatividade também. Que a Pode gente aprende criticar, de pode alguma forma, desvia, Ah, mas sempre aprende. A gente nos dois lados. nunca perde, só ganha ou aprende, né? A vida é uma Mas, balança, né? mas muito válido citar a Girafinha Cris, muito válido. Ela realmente é um apoio aí, um incentivo em vários momentos, né? Com certeza. Tem um termo que a gente usa lá, que é pessoas faísca, né? Ela é o tipo de pessoa cheia de energia e que a gente compartilha as ideias, a pessoa já pega fogo, sabe? E é gostoso, gente, assim, eu acho que eu sou um pouco assim também, de me traz um projeto, me traz um problema, e aí, vamos resolver. E ela é desse perfil, ela, uma das palavras que pra mim a define é energia. Nossa, ela é muito energética. Nossa, Realmente. Aliás, até. tem que juntar uns 2, 3 para conseguir acompanhar. Sim, É muita pior que coisa. é verdade, cara. Às vezes energia até demais. Eu falo assim, cara, que eu não tenho essa energia para acompanhar. Pois é. Isso é verdade, cara. Isso é só qualidade, né? De muitas outras qualidades que ela tem. Então a gente tem muito a agradecer realmente, porque, cara, é o nosso primeiro apoio e é o nosso alicerce. Então, Cris, obrigado pelo empréstimo definitivo. Vamos para o próximo tópico. Meu nosso roteirinho. A gente está falando aqui o simbolismo do primeiro episódio, né? E depois vamos falar um pouco de qual vai ser o propósito do podcast. O simbolismo para mim no primeiro episódio é essa quebra de barreira. Legal. Sabe? É a quebra de barreira para você, no sentido de, nossa, sempre tive vontade de fazer isso e vamos dar o pontapé inicial. Quebra de barreira para mim também como uma entrada, uma via de entrada ali na internet também. Sempre querendo fazer algo no digital ali e dando o pontapé inicial. Então, gente, demais, top. O que se diz também desse simbolismo? Cara, para mim o simbolismo desse início desse nosso projeto do podcast é realmente a realização parcial aí do sonho, onde eu posso ser parcialmente um apresentador. Porque, cara, se for parar para pensar, hoje em dia a internet com o YouTube e outras plataformas, ela tá crescendo e ela tá passando televisão. É que a nova TV, é a atual. É a nova TV. Cara, antigamente, no nosso tempo, na nossa idade, que a gente tem idades semelhantes, a TV estava muito superior. Sim. Então, os primeiros canais do YouTube que a gente acompanhou e viu crescer, a gente viu que aquilo lá era um deserto. Sim. Né? E com a inclusão da internet, a inclusão digital, cada vez mais pessoas tendo acesso à internet, aí veio o smartphone, que naquela época não tinha smartphone, a gente assistia YouTube pelo computador, a TV de tubo. Eu assistia, comecei assim. Você tá entregando na cidade, hein? Tô me entregando. Os cabelos brancos não mentem. Então, assim, eu acho que hoje é uma realização isso. O simbolismo para mim representa isso. Show. Que a internet realmente ela não sei dizer se ela passou ou se empatou, mas, cara, é uma realização pessoal. E sabe qual que é o top 2 das profissões que eu falei 3, né? Você vai dar risada. Psicólogo. Psicólogo? Cara, eu amo estudar sobre psicologia. Não vou dar risada, não. Aí você mexeu com algo que eu gosto muito também. Então, e é super sua cara. Então, porque assim, cara, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de estudar sobre a mente humana, comportamentos, atitudes, ajudar as pessoas. Eu não tenho, o Lucas tem muito mais estudo na questão de desenvolvimento e outros detalhes também. Ele tem ótimos projetos com infoproduto que a gente vai divulgar aqui no podcast para ajudar as pessoas, no caso. E eu não tenho, né? A minha intenção de ajudar, cara, acho que o bate-papo. Sabe aquele bate-papo de 30 minutos, aquele café que ele... Sei. Poxa, cara, terminei com a namorada, posso conversar com você? Eu gosto de ser esse tipo de... É psicólogo clínico que chama, né? Psicólogo clínico.
Eu acho isso incrível, sabia? Engraçado que as minhas profissões são totalmente diferentes, né? Top 3. Eu acho que Apresentador de TV, psicólogo e o que eu faço hoje em dia. é totalmente diferente. Talvez a primeira se conecte um pouco mais com a segunda, assim, a coisa da comunicação, a coisa da conversa. Mas é legal, seu top 3 é muito bom. Qual que é o próximo? Agora, a gente citou sobre o propósito, né, do podcast. E aqui, né, isso a gente conversou nos bastidores, né? Como que vai ser a cara desse podcast, como vai ser o formato, né? Sem conversar tanto assim, que é para poder dar esse pontapé inicial. Mas uma das coisas que a gente colocou como base tem que trazer um pouco do que é o Lucas e um pouco do que é o Paulo, né? Tem que trazer um pouco de nós dois. Então, o que vocês estiverem vendo aqui vai ter um pouco do que a gente é também. A gente até comentou, a gente vai ter conversas sinceras, abertas, sobre a vida, sobre desenvolvimento, rotina, trabalho, mentalidade, mas sempre com aquele ar de divertido, né? Tentar, então a gente não vai ser uma coisa mais travada, então vai ter piada, a gente quer se divertir, até porque a gente está se divertindo aqui e parte da ideia, aliás, eu tenho para mim que a gente tem que se divertir em tudo que a gente faz na vida. A gente tem os momentos tristes, sim, mas eles são a menor parte. Tudo que a gente tem que se divertir no trabalho, a gente tem que se divertir em casa. A gente vai se divertir muito aqui no podcast. Então a gente tem que trazer a nossa cara para o projeto, entendeu? Senão não vai ser um projeto nosso. Se a gente que só ir na linha do que é visto aqui ou ali, né, a gente está perdendo a identidade. E para mim é um pouco disso, sabe? Bem isso. Com certeza, concordo 100% com você. E uma pergunta que eu me questionava bastante desde pequeno, e eu gostaria até de fazer para você: Ixi. o que você escolheria fazer pelo resto da vida se o salário, a sua recompensa fosse igual para qualquer profissão? Por exemplo, de certa forma, você e eu, isso aqui vai ser um trabalho para nós, tá? Desconsiderando o dinheiro, desconsiderando, a gente está aqui com o propósito de ajudar as pessoas. Tá? A gente quer trazer entretenimento, a gente vai falar sobre bate-papos legais, a gente quer ajudar o próximo. E antes da gente começar a gravar e ligar a câmera, você falou uma frase muito legal para mim, que é: se a gente estiver ajudando e salvando uma única pessoa, seja de uma tristeza, seja de algum momento ruim, seja de dar algum conselho indiretamente, que eu achei isso muito bonito, isso muito forte que você me falou, já foi válido. Então, esse aí é o nosso propósito número 1. E, de certa forma, vai ser um trabalho para nós. Aí a pergunta que eu te digo é: se todas as profissões ou hobbies tivessem a mesma recompensa, a mesma, tá? O que você escolheria? Eu tenho a minha resposta. Como eu adoro me comunicar com as pessoas e o top 1 seria o ser apresentador, cara, eu super aceitaria que a gente dedicasse o nosso tempo aqui, sei lá, 1/3 da nossa vida fazendo, gravando conteúdo para ajudar as pessoas, conversando, dando conselhos, trocando ideia, fazendo pergunta, questionando. Às vezes só da gente questionar aqui, a gente abre um questionamento na mente da pessoa, que a pessoa fica pensando a semana inteira e a pessoa vai desenvolver uma outra resposta que a gente não deu aqui, mas que foi um insight legal, um gatilho. É verdade. Então, eu escolheria isso aqui. Então, isso é muito legal. A gente não trabalha se a gente se diverte, né? Não é um trabalho se a gente faz o que ama, né? que ama. Exatamente. Então, a gente fazendo aqui o que a gente gosta, de certa forma, a gente está se comprometendo muito mais. Sim, o que você escolheria? Cara, você quase que respondeu minha pergunta. Sério? De certa forma, sim. Teve um outro dia que a gente comentou sobre graduação, né? Eu até comentei, se eu tivesse lá nos meus 17 anos de novo, se eu fosse escolher uma graduação, eu escolheria psicologia.
É o Legal. que faz mais sentido para mim hoje. Mas dentro da psicologia, eu não teria vontade, dentro da sua pergunta, né, de desconsiderando outras questões sociais, financeiras, o que você realmente gostaria de fazer. Eu não iria para uma linha de trabalhar como psicólogo clínico, por exemplo, fazer de terapia mesmo. Mas o que eu me vejo há muito tempo e cada vez mais é justamente essa questão da internet. É pegar todo esse conhecimento, esses assuntos que eu amo estudar, que aí estão muito ligados à psicologia, desenvolvimento humano e as áreas próximas, pegar tudo e impactar, né? Trazer para o mundo. E o que você falou sobre esse impacto de uma pessoa, eu tenho muito isso para mim. De que a gente está gravando aqui, a gente vai falar algumas coisas legais. E se alguma dessas coisas legais pegar em alguma pessoa, ajudar o dia de alguma pessoa, a gente já teve sucesso nesse episódio. Com certeza, cara. Entendeu? A gente já teve sucesso. Então, vamos pegar aquilo que você tem, aquele conhecimento, vamos colocar em prática, vamos ver o que com aquilo, o quanto que você consegue impactar, traz para o mundo. Acho que é um pouco do que eu penso, entendeu? Quando eu falo do digital, quando eu falo da internet, eu estou pegando isso aqui que eu posso impactar posso impactar 5 pessoas conversando ali no ao vivo, e estou expandindo. Eu consigo impactar muito mais, né? Sempre na consciência de que se ajudou uma pessoa, aquilo já foi um sucesso, mas se eu, ao invés de ajudar uma, conseguir ajudar 100, conseguir ajudar 200, conseguir ajudar 2.000, vai ser maior ainda. Eu estou expandindo aquele impacto. Então, assim, o que eu gostaria é isso. Como eu disse, é uma eterna descoberta. O que eu digo que eu gostaria muito hoje não, quero trabalhar com essas áreas que eu estudo. Tenho prazer em estudar, amo. E eu quero pegar isso que eu estudo, isso que eu aprendo no dia a dia, isso que eu consigo aplicar na minha vida e me desenvolver no dia a dia e levar para as pessoas. E aqui já está sendo um dos canais. Esse podcast já é um dos canais. A internet vai ser um canal, os cursos serão canais também. É isso aí impactando. Pá, 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 pá. Incrível. Estamos quase chegando no fim Estamos no finalzinho. O último tópico aqui é o que a gente espera que esse projeto se torne, né? E a gente falando sobre início, né? Nos bastidores a gente estava falando sobre início, e o que eu acabei de falar sobre essa parte do propósito a gente tá lançando, as pessoas vão assistir e já vai ter sido um sucesso, né? Com certeza. Que a gente lançou, a gente tá divulgando, isso já é um sucesso. Mas sempre querendo mais, né? Sempre querendo que mais pessoas assistam, querendo que esse projeto ele vai ser constante, então já está combinado entre a gente uma rotina, né? Sim. Um dia a dia de desenvolvimento do projeto, de gravação, comprometimento, de edição, comprometimento e constância, né? Disciplina ali. Disciplina. Isso já é um sucesso, entendeu? E com o passar do tempo, no pouco a pouco, a gente vai construindo, a gente vai divulgando, a gente vai criando uma trajetória. E é claro que a gente pensa nos podcasts maiores que a gente enxerga aí, né? Claro. Vamos chegar lado a lado, pau a pau, né? Passar os caras. Vamos passar os caras. Com certeza. E o que você acrescenta dessa trajetória que a gente está iniciando? Cara, eu acho que vai ser incrível. Tem tudo para dar certo. Eu sou bastante esperançoso com as coisas e eu sempre penso que vai dar certo. Entendeu? Uhum. Então vamos fazer acontecer. Disciplina, muito trabalho, comprometimento. A gente vai melhorando cada vez mais. Sim. A gente juntou tudo que a gente tinha aqui para tentar entregar o melhor que nós temos hoje para vocês. Então hoje foi um episódio realmente bem piloto, bem bate-papo para como tudo começou.
Porque quando a gente estiver fazendo sucesso e lá na frente, os caras estiverem na dúvida, poxa, como é que os caras iniciaram? Vamos voltar lá na timeline do YouTube, vamos ver o primeiro vídeo que os caras lançaram. Aí vocês vão cair nesse vídeo aqui, tá? Mas a gente vai nos organizar de maneira bastante disciplinada e trazer temas legais, tá? A gente tá organizando temas ainda pra gente trazer. E cada episódio vai ser um tema diferente, que um vai estar jogando pergunta pro outro. Sim. Tá? Nesse presente momento serão só nós dois, mas quem sabe no futuro trazer algumas outras pessoas para complementar a entrevista aqui. Convidados, serão todos muito bem-vindos, né? Então, assim, um passo de cada vez, né? Não vamos dar um passo maior que a perna também, mas vamos subir esse degrau por degrau aí. Já estamos no sucesso, né? Já estamos no primeiro, né? Sim. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio, o primeiro de muitos. Eu gostaria de agradecer imensamente quem dedicou esse tempo aí para estar assistindo a gente. Nos acompanhe, que vem muita coisa boa por aí. Muita coisa boa. E muito obrigado, gente. Obrigado. Valeu, Paulo. Tamo junto, meu filho. Tamo junto. Bora.